Bom, pessoal, vamos para a resolução de mais um desafio químico número 6, dessa vez uma questão de físico-química. Essa é uma questão bem interessante. Ela não é difícil em si, só que ela assusta. Então, um candidato, por exemplo, que tentar fazer essa questão, ela, se não me engano, é uma questão da Universidade Estadual do Piauí para o acesso de mestrado e doutorado 2016. Então, se um candidato tenta fazer essa questão, ele tem ali uma certa insegurança na parte matemática, ele vai ter dificuldades, vai achar que é uma questão muito difícil. Mas fazendo passo a passo, direitinho, a gente consegue sim chegar no resultado, embora ela tenha um detalhe que é bem chato, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Suponha que um gás sofra uma transformação tal que sua pressão seja inversamente proporcional ao volume elevado a um expoente beta, ou seja, pressão é igual a A, essa constante, dividido por V elevado a beta, ao longo de um caminho em que A é uma constante. Se o gás se expande de um volume V1 até um volume V2, mostra que o trabalho W realizado pelo gás nessa transformação é dado por essa expressão aqui. Ou seja, a gente vai ter que deduzir essa expressão com base nessa definição aqui para a pressão. Bom, nós temos aqui um processo de expansão, então V2 é maior do que V1. Geralmente, em um caso de expansão, a gente considera o trabalho como sendo menor do que zero, o trabalho negativo. Portanto, a expressão que rege o trabalho termodinâmico, seria trabalho igual a menos a integral de P dV. Isso na chamada convenção nova. Essa convenção nova já tem décadas, mas é a forma, por exemplo, como eu trabalho no meu curso de Físico-Química, a forma como eu estudei e muito provavelmente a forma como vocês estudam. Acontece que existe uma convenção antiga, e nessa convenção antiga o sinal do trabalho é trocado. Então, para um processo de expansão, ao invés de o trabalho ser menor do que zero, ao invés de ser negativo, ele é positivo. Nesse caso, essa expressão não seria W igual menos a integral de PDV, mas sim W igual a integral de PDV sem esse sinal negativo. E para resolver essa questão, para chegar nessa expressão, a gente vai ter que utilizar a convenção antiga. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aliás, a própria resolução, o próprio desenvolvimento mostra a necessidade de utilizar a convenção antiga, mas eu vou mostrar para vocês o ponto mais delicado. Bom, utilizando a convenção antiga, trabalho é igual a integral de PDV. Ou seja, em uma situação dessas, o trabalho de expansão, onde esse dV aqui é positivo, vai ser positivo. E o trabalho de contração, onde o dV é negativo, o trabalho vai ser negativo. É o contrário do que normalmente nós utilizamos hoje. Vamos lá, essa daqui é a expressão fundamental para o trabalho termodinâmico. O trabalho é igual a integral de PDV. O que a gente vai ter que fazer aqui? Simplesmente vamos substituir o P pela definição que ele nos dá. A pressão é igual a, que é uma constante, dividido por V elevado a beta. Então vamos pegar isso daqui e vamos jogar aqui. Somente isso. Eu sei dessa expressão, preciso ter o conhecimento dessa expressão aqui. Eu simplesmente vou pegar então a definição da pressão que ele nos dá e vou substituir. A vantagem disso é que nós temos uma integral que depende apenas de V. Temos uma única variável, portanto é possível resolver isso. No caso, o A, como é uma constante, pode vir para fora da integral. Vamos ter que resolver a integral de dV dividido por V elevado a beta. Para facilitar um pouco a vida, a gente pode escrever V elevado a menos beta dV. Como esse beta aqui é um número, isso daqui é uma integral direta. Não sei se vocês se recordam, em mais um parêntese. Um químico não precisa saber muita matemática. Um químico precisa saber matemática para passar nas disciplinas de cálculo, para passar nas disciplinas de matemática. Para química mesmo, a gente precisa de um pouco de matemática. Algumas integrais a gente deve saber, algumas derivadas a gente deve saber. Esse é um tipo de integral que a gente tem que saber. É uma das integrais diretas. Você consulta em qualquer contracapa de livros de física ou físico-química. Na verdade, o que nós temos aqui é o seguinte. A integral de V elevado a menos beta é igual a V elevado a menos beta mais 1 dividido por menos beta mais 1. Ou, se vocês preferirem, a integral de V elevado a alfa é igual a V elevado a alfa mais 1 dividido por alfa mais 1. Nesse caso, o nosso alfa é o menos beta. Nós vamos, então, resolver essa integral nos limites de 1 até 2, onde 2 é o limite final, ele aparece aqui primeiro. Então, nós temos que V2 elevado a menos beta mais 1 dividido por menos beta mais 1, menos
V1 elevado a menos beta mais 1 dividido por menos beta mais 1. Isso daqui é a resolução dessa integral. Bom, vamos multiplicar tudo por A. Temos essa expressão aqui. Nota que nós temos um sinal negativo aqui. E se nós formos comparar, por exemplo, com a expressão final, na expressão que nós queremos encontrar, nós temos aqui beta menos 1. E nós chegamos à expressão de menos beta mais 1. É algo muito parecido, com exceção do sinal negativo. Outra coisa, aqui nós temos V1 menos V2, na expressão que a gente quer chegar. Aqui nós temos V2 menos V1. Então, assim, nós precisamos trabalhar com sinal nesse caso. Mas vamos lá, vamos reescrever aqui e vamos rearrumar. Vamos pegar esse menos beta mais 1 e colocarmos em evidência. Vamos colocar para fora do parêntese. Temos aqui A elevado a menos beta mais 1 e a diferença entre os volumes. Agora a gente vai utilizar um velho truque mágico, né, que a gente utiliza em matemática com bastante frequência. Vamos multiplicar em cima por menos 1 e embaixo por menos 1. Quando a gente multiplica aqui embaixo por menos 1, nós vamos ter menos beta mais 1 vezes menos 1. Ou seja, vamos trocar o sinal de beta, ele vai ter um sinal positivo, e vamos trocar o sinal do 1, né? Vai ter um sinal negativo. E com isso a gente transforma o menos beta mais 1 em beta menos 1, que é o denominador que a gente quer chegar. Em cima, quando multiplicamos menos 1 por esse produto, podemos multiplicar o A por menos 1, não nos interessa, mas podemos multiplicar o parêntese por menos 1. E aí, nesse caso, ao invés de ter o V1 com sinal negativo, teremos o V1 com sinal positivo e o V2 com sinal negativo. Então, aqui nós temos V1 elevado a menos beta mais 1, menos V2 elevado a menos beta mais 1. Percebam que a expressão já está começando a tomar forma. Nós temos beta menos 1 no denominador, nós temos V1 menos V2. Precisa aparecer o P aqui de alguma forma. Mas antes, nós vamos fazer aqui o seguinte. Isso daqui é V1 elevado a menos beta mais 1, ou seja, o expoente é uma soma. Lembrando da matemática básica lá da quinta série primária, nós sabemos que quando multiplicamos potências de mesma base, somamos o expoente. Então aqui nós temos uma base com uma soma de expoentes. Isso daqui é a mesma coisa que multiplicar duas potências, cada uma com seu expoente, onde a base é o V1. Ou seja, se eu pego o V1 elevado a menos beta e multiplico por V1 elevado a 1, isso vai nos dar V1 elevado a menos beta mais 1. Então, ao invés de juntar, aqui nós vamos separar. Vamos separar para o V1 e vamos separar para o V2. E vamos fazer uma outra coisa. Notem aqui que o V1 ele está elevado a beta com expoente negativo. Isso significa que esse termo, na verdade, está no denominador, está lá embaixo, com expoente positivo. Ou seja, isso daqui pode ser reescrito como sendo V1 elevado a 1 dividido por V1 elevado a mais beta. Isso vale para o V1 e isso vale para o V2. Por que eu fiz isso? Porque se a gente olha lá na expressão final, temos apenas V1 e V2. Nós não temos V elevado a beta. Bom, agora nós precisamos eliminar esses V betas. Como a gente faz isso? Vamos pegar esse A e vamos multiplicar pelo parêntese. Ou seja, nós temos A vezes V1 e A vezes V2. Ou A dividido por V beta vezes V nos dois termos. E agora a gente vai abrir esse A. A gente vai abrir o A pela definição da pressão. Pressão, nesse caso, é A dividido por V elevado a beta. Ou seja, A é igual a P vezes V elevado a beta. Nesse caso aqui, nesse primeiro A, nós teremos, na verdade, P1 que multiplica V1 elevado a beta 1. E no segundo caso, nós teríamos P2 vezes V2 elevado a beta. Ao fazer isso, ao substituir esse A por esse termo, a gente cancela o V elevado a beta e vai ficar apenas P1 vezes V1. E do outro lado a mesma coisa, cancelamos esse V2 elevado a beta e fica apenas P2 vezes V2. Chegamos então nessa expressão, que é a expressão que a gente quer chegar, Exatamente essa daqui. 1 dividido por beta menos 1, que multiplica P1V1 menos P2V2. Nota que a gente conseguiu chegar nessa expressão utilizando a chamada convenção antiga, utilizando W igual a integral de P dV. Se a gente utiliza, por exemplo, o menos P dV, que seria a convenção nova, daria problema aqui, Porque a gente até poderia mudar
esses sinais, só que ainda ficaria um sinal negativo aqui por conta do A. E a gente ia precisar carregar esse sinal negativo ao longo de toda a expressão. Então aqui teria um sinal negativo, aqui teria um sinal negativo, e aqui também continuaria esse sinal negativo. Bom, eu não sei como que os avaliadores levaram isso aqui em conta. É muito mais fácil a gente começar fazendo W igual menos a integral de PDV. Se a gente faz com W igual integral, menos a integral de PDV, a gente acaba tendo esses problemas por conta do sinal. Acontece que eu acho que se você chega aqui utilizando a convenção nova com uma única diferença no sinal, eu daria certo. Eu não cheguei exatamente na expressão que eu queria, mas todo passo a passo, todo o caminho foi correto. Eu não acho que seja coerente, que seja adequado para que um avaliador de uma prova dessas leve em conta que o aluno tem que ter percepção de utilizar a convenção antiga. Até porque a ideia da convenção antiga é não ser mais mencionada, ela nem deveria ser mais mencionada. Eu sei disso porque eu estudei no início dos anos 2000, os meus professores foram formados na década de 80, às vezes até a década de 70, então eles comentavam sobre a convenção antiga. Mas imagina, por exemplo, um professor formado agora, né, há relativamente pouco tempo, ele daria aula utilizando só a chamada convenção nova, que, como disse, é uma convenção que já tem décadas. Então, resumindo, né, para chegarmos na expressão final é necessário utilizar a convenção antiga. Se utiliza a convenção nova, você chega na mesma expressão com o sinal negativo. Então, o sinal negativo pode ficar voando aqui, ou então ele pode ser multiplicado aqui embaixo, né? Você pode chegar a 1 menos beta. Eu acho que não seria razoável que os avaliadores dessem errado nesse caso. Mas, enfim, não sei qual foi o critério que eles utilizaram. Bom, pessoal, gostaram dessa questão? Querem mais desse tipo de questão? Gostam da ideia do desafio químico? Então, não se esqueçam, me sigam lá no Instagram. Toda semana tem uma questão nova. Ou se você quiser fazer um investimento um pouco maior, por que você não assina um dos cursos de Universidade da Química? Temos vários cursos lá, Química Orgânica, Química Geral, Química Inorgânica, Físico-Química, Espectroscopia. Eu estou montando já o curso de Química Analítica, ele deve ser publicado lá para abril, mais ou menos, abril e maio. Enfim, por que você não assina um dos cursos de Universidade da Química, não se prepara de maneira aprofundada, de maneira adequada para a seleção de mestrado e doutorado? Bom, fica a dica aí para vocês. Muitas pessoas já assinaram meus cursos, já tiveram um bom resultado. Se você quiser fazer esse investimento, eu tenho certeza que vai ajudar bastante. E amanhã, domingo, nós teremos o Química Reflexiva. Então, aguardo vocês aqui para o nosso bate-papo de domingo.